Bom, a gente então está iniciando aqui o 8º e último momento síncrono da disciplina de matemática referente ao segundo trimestre. Ufa! Enfim, chegando aí à conclusão desse trimestre, aproximando aí, né, da conclusão das aulas remotas dentro do ano 2020, a partir de sábado, depois de amanhã, né, nós, melhor dizendo, né, já estaremos aí de recesso, já estaremos aí caminhando para um descanso, um merecido descanso, né? Espero que vocês estejam aí com as atividades em dias e que realmente, a partir de sábado, fiquem tranquilos aí, aproveitem aí em torno de 3 semanas, né, para dar aquela descansada. Pessoal, nesse encontro, nesse 8º encontro, se você conseguiu acessar o Moodle, que o Moodle estava com as inconsistências aí na parte da manhã, né, mas agora à tarde, pelo menos na hora que eu tentei aqui acessar, eu consegui. Então, se você acessou, você viu lá pela carta de navegação que trata-se de um encontro bem tranquilo, né? Não existem conteúdos novos, apenas uma tarefa, que é uma listinha de exercícios com apenas 3 questões, tratando dos temas matrizes e determinantes, com o intuito de vocês exercitarem um pouco mais os assuntos, então, que nós trabalhamos nos 3 últimos encontros, tá bom? No 5º, 6º e 7º encontro. Então, para resolver essas 3 questões, a única coisa que você precisará saber é a teoria sobre matrizes determinantes. Se tiver aí as dificuldades em resolver as questões, sugiro como primeiro passo rever as videoaulas dos encontros passados e se ainda assim permanecer a dificuldade, fiquem à vontade em me chamar no WhatsApp ou por e-mail, tá? E a gente conseguir aí eliminar a sua dúvida, tá bom? Lembrando que as atividades dos 2 encontros dessa semana, o 7º encontro que ocorreu anteontem e desse encontro de hoje, vocês têm aí um prazo dilatado para entrega da atividade até dia 11 de janeiro de 2021. Então, se porventura tiverem aí barrotados de atividades ainda essa semana, o tempo estiver curto, dá para curtir aí o recesso, férias, e aí preocupa-se lá na segunda-feira, dia 11, que é a data do nosso retorno para o envio dessas atividades. Lembrando que o encontro passado, a atividade é um questionário, né, com apenas 4 questões, tratando de progressão geométrica, de matrizes e também de determinantes. Alguma dúvida a respeito dessas orientações gerais? Não? Nenhuma dúvida? Certo. Bom, galerinha, como vocês devem ter observado lá na carta de navegação, para esse momento síncrono, eu trouxe algumas coisas para a gente falar a respeito de processos seletivos para instituições de ensino superior. Pensando aí num futuro muito próximo, né, de vocês, a gente vai entrar no 3º ano do ensino médio durante o ano de 2021, mais ou menos ali por volta da última semana de abril para a primeira semana de maio, iniciaremos o calendário letivo 2021 e, caminhando então para a reta final do ensino médio, vem lá as preocupações, os anseios, né, os merecidos anseios em relação à escolha, né, da instituição, escolha do curso.
que vocês pretendem aí seguir carreira profissional a nível superior. Muito bem. Quando fala desse assunto, logo vem à mente algumas indagações, né? Como participar dos processos seletivos, né? Qual caminho trilhar para uma melhor escolha dessa instituição, da área de conhecimento, do curso dentro da área de conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui, nesse momento, tá? Convido vocês a participarem comigo aí, a interagir comigo a respeito desse assunto. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, ó, e a gente vai ver o seguinte. Estão visualizando a minha tela compartilhada aí? Oi, alguém me dá um sinalzinho aí? Estão compartilhando? Estão visualizando a minha tela o site Sisu, a plataforma Sisu? Sim, PC. Beleza. Então tá bom. Bom, pessoal, início desse ano, quando nós retomamos ali das férias entre primeiro e segundo ano, quando a gente começou ali o segundo ano, então, eu tratei um pouquinho desse assunto com vocês, né, no nosso reencontro. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito desse assunto. Bom, essa é a plataforma, esse é o site Sisu, né? Para quem não conhece, a gente pode vir aqui, ó, o que é, e entender um pouco melhor o que significa esse sistema de seleção unificada. Então, eu estou falando o seguinte, ó, é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no exame. Ou seja, para você participar desse processo de seleção unificada, é necessário que tenha participado de Enem, tenha feito provas do Enem. E aí eu quero fazer uma ressalva que é o seguinte: se você participou do Enem enquanto você estava no primeiro ano, ou vai participar agora em janeiro do Enem 2020, né, que houve aí o adiamento da aplicação de provas, e você está no segundo ano ainda, essas duas participações não são consideradas válidas para cadastro junto ao SISU, tá? A nota do Enem válida para cadastrar ao SISU é aquela edição do Enem, a partir, melhor dizendo, da edição do Enem de quando você está cursando o terceiro ano. Portanto, o Enem 2021, se tudo correr bem, deve ser aplicado ali por volta do mês de outubro, novembro, como de costume, tá? E aí, essa nota alcançada no Enem 2021 será a primeira nota que você poderá utilizar ali na plataforma Sisu, geralmente ali abrindo por volta de janeiro do ano seguinte. Ou seja, você deve realizar a prova do Enem 2021 por volta do mês de novembro de 2021, janeiro de 2022, abre-se o período de inscrição no SISU, tá? E aí, digamos que você não alcançou a nota suficiente, não foi aprovado, né? Você estudará, de repente, 2022, se preparando um pouco melhor para o próximo Enem, e aí você passa a ter, fazendo o Enem 2022, você passa a ter duas notas possíveis de serem cadastradas nesse sistema. Claro que você vai sempre estar optando pela maior das notas, tá? Em geral, o SISU aceita a maior das notas das últimas 3 edições do Enem que você tenha feito. Então, você poderá concorrer ou com a nota de 2021 ou com a nota de repente, 2022,
caso você participe outra vez do Enem lá em 2022. Até aí, tem alguma dúvida? Não? Posso seguir? Quem aqui já havia acessado essa plataforma depois daquela fala nossa de início de ano, né? Alguém andou acessando aí, andou garimpando, pesquisando um pouco mais a respeito desse sistema? Não? Tiago, Lucas, Jean, Liliane, Emily? Ninguém acessou, não? Bom, certo. Ok. Então, vamos seguir aqui comigo. Ó, logo aqui na barra tem aqui, ó, como participar, tá? Esse cronograma aqui, nem vale a pena abrir agora, porque trata-se do cronograma de seleção, sempre fica disponível aqui o último cronograma. E o último foi a seleção para ingresso agora no segundo semestre de 2020, tá? Quando você vem aqui em como participar, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe aqui, que é o seguinte, aqui, ó, em como funciona, logo no início tem isso aqui, ó, o candidato escolhe até 2 opções de curso. É possível alterar suas opções durante as inscrições. Ou seja, lá em janeiro, fevereiro de 2022, quando você for fazer a sua inscrição no SISU, boa parte, 95%, 99% das universidades federais disponibilizam as suas vagas de final de ano, ou seja, para início do primeiro semestre do ano seguinte, boa parte das suas vagas aqui pelo SISU, ou seja, a seleção é feita exclusivamente pela nota do Enem, tá? E aí, ao entrar no sistema para fazer sua inscrição, você então vai ter lá uma gama de universidades, tá? Cada uma delas oferecendo vagas num monte de cursos, e você terá a opção de escolher 2 cursos, indicar 2 opções de curso, que pode ser, inclusive, em instituições diferentes, em áreas do conhecimento diferentes, tá? E o período de inscrição no SISU, ele costuma ser um período curto, em torno ali de 4 dias, 3, 5 dias. E aí o que acontece? Durante esse período de inscrição, você pode estar acompanhando os boletins parciais que o sistema vai colocando sobre a nota de corte. Ou seja, a cada 24 horas, o sistema atualiza como que está a nota de corte para aprovação naquele curso que você escolheu. Exemplo, você cadastrou sua nota, digamos que a sua nota foi de 660 pontos, por exemplo. E aí, você vem acompanhando ali diariamente, de repente, quando chegou no penúltimo dia de inscrição, você percebeu que a nota de corte daquele curso que você havia feito a opção está em 690 pontos. O que significa? Significa que está ali caminhando para que você não seja classificado ali para a primeira chamada, para a primeira convocação. E aí você ficou meio temeroso, falou, nossa, não vou passar. O que você pode estar fazendo? Você pode mudar a sua opção a qualquer momento, durante esse período que o sistema está aberto. Então, acontece muito aquelas migrações do candidato de um curso para o outro, de uma instituição para outra, na busca de repente, se encaixar ali em uma instituição e curso em que a sua nota seja o suficiente para ser aprovado. Outra hora, o candidato faz questão daquela instituição, daquele curso em específico, e aí o que ele pode, né, arriscar? Mantém a sua inscrição e, às vezes, não é chamado para a primeira convocação, mas depois, para uma segunda, uma terceira chamada, de repente, surge a possibilidade. Porque pode acontecer de alguns daqueles convocados na primeira chamada não concretizar a matrícula.
por alguma razão. Como são duas opções de curso, a pessoa vai fazer a matrícula em um deles e o outro curso, naturalmente, vai ficar ali com a vaga ociosa. Então, também tem essa possibilidade, tá? Um outro fator importante é esse fator aqui, ó. As vagas serão distribuídas obedecendo à lei de cotas, Lei 12.711/2012, e como política de ações afirmativas, algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam bônus na nota do candidato, né? E aí eu quero chamar a sua atenção para a gente poder fazer aqui, ó, vamos fazer aqui uma verificação. Quando eu venho aqui em vagas, estão disponíveis aqui, você tem a opção de consultar por município, por instituição ou por curso. O que está disponível no sistema nesse momento foi o edital de seleção 2020/2, ou seja, a seleção que aconteceu ali por volta do mês de junho para julho, e ingresso, então, a partir de agosto desse ano. Então, entradas no segundo semestre. Lá no início do ano, quando a gente abriu o sistema em sala de aula, o que estava lá era a seleção 2020/1, tá? Então, vamos fazer aqui um experimento. Se eu vier aqui por instituições, por exemplo, aí eu tenho aqui as instituições que ofereceram vagas em cada estado. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais, aparece aqui essa lista de instituições que disponibilizaram vaga, então, para entrada nesse segundo semestre. Por exemplo, ó, a Universidade do Triângulo Mineiro, que tem sede em Uberaba, tá? Trata-se de uma boa instituição de ensino, tá, gente? É uma boa opção. E para quem não conhece, Uberaba está aqui em direção a São Paulo, né? Seguindo aqui a BR-153, em torno de 340 quilômetros de Morrinhos. Então, uma distância aí razoável, né? Não é tão longe assim para vocês que residem aqui nessa região de Morrinhos, tá? Então, olha só, todos esses cursos aqui, ó, disponibilizaram vagas na UFTM agora 2020/2. Então, tem aí o número de vagas, né? A questão das ações afirmativas. Olha aí, ó. Olha os cursos. Talvez algum aqui seria até a sua opção de escolha. Ó. Né? Então, tem vários cursos aí que foram ofertados. Eu vou abrir um deles aqui, só para a gente falar a respeito dessa nota de corte, tá? Se a gente abrir aqui, por exemplo, ó, vamos pegar logo o mais concorrido, né? A medicina. Então, se a gente pegar aqui o caso medicina, o que aconteceu lá? Ó? Foram ofertadas 45 vagas no total, tá? E aí eu quero chamar a sua atenção para esses grupos de cota. Turma, primeiro quesito para que você possa concorrer a algum grupinho específico desse de cotistas é ter feito o ensino médio completo em escola pública. E quando eu falo pública, pode ser a nível estadual ou a nível federal, como é o nosso caso, tá? E aí, significa o seguinte, o aluno que cursou todo o ensino médio em escola particular, ou um pedaço, uma parte do ensino médio em escola particular, automaticamente ele já não pode participar da seleção por cotas. Ele só poderá participar da ampla concorrência, que aparece aqui embaixo, ó. Ó, demais vagas, ampla concorrência, tá? Então, eu diria que vocês que estão estudando numa escola pública, logo de cara, você já tem aí uma certa vantagem. Por quê? Porque você pode concorrer a vagas e alcançar a sua aprovação com a nota de corte que, em geral, é menor do que essa ampla concorrência. É claro que isso varia muito de curso para curso, instituição para instituição, mas, em geral, dá uma diferença
considerável. Aqui, por exemplo, ó, essas 22 vagas de ampla concorrência, a nota de corte, essa nota de corte significa a menor nota de todos aqueles 22 que foram classificados, tá? Então, foi o último boletim, dia 11 de julho, e a nota ficou em 771,30. Lembrando que essa nota ela é calculada a partir das 4 áreas do conhecimento, das provas objetivas, ciências humanas, ciências exatas, dentro de ciências exatas, a matemática em específico, né? Então, melhor falando, né? Ciências humanas, matemática, ciências da natureza, que é física, química e biologia, tá? E linguagens e seus códigos. Então, são essas 4 áreas, cada uma ali com 45 questões no Enem. Além dessas 4 áreas, a redação. Então, essa nota de corte, ela é composta pela pontuação que se alcançou nestas 5 áreas, tá? Como calcular essa nota? Aí depende de cada instituição. Para isso, você precisa de abrir aqui, ó, o termo de adesão da instituição. Você vai abrir o termo de adesão, que é um edital, tá? Nesse edital vai estar falando lá como que a nota é composta. Tem instituições que adotam pesos por área. Então, exemplo, medicina, as que adotam peso, com certeza vão colocar um peso maior na nota da prova de ciências da natureza, porque lá tem biologia e química, que são 2 áreas importantes no estudo da medicina, tá? E aí vai decrescendo, vai diminuindo aí os pesos para as demais áreas, sendo que às vezes, por exemplo, no caso da matemática, o peso é até um pouco menor do que das outras áreas. No caso da medicina, a área que costuma ter um peso menor são as ciências humanas, tá? Bom, então, voltando aqui a falar dessas cotas, então olha só, 771,30 foi a menor nota da ampla concorrência, ou seja, aqueles alunos que estudaram especificamente em escola particular, parte ou todo o ensino médio, tá? E agora aqui, ó, você tem os grupos de cota, que é o seguinte, se, além de ter feito o ensino médio completo em escola pública, você também se enquadra nesse quesito aqui, ó, renda familiar bruta, per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, você tem aqui 3 opções de escolha. Ó. Lembrando que renda per capita significa renda por pessoa do seu grupo familiar, tá? Então, assim, na sua casa são 4 pessoas, digamos, pai, mãe e 2 filhos, então você vai pegar toda a renda bruta da família, dividir por 4, caso fique abaixo desse um salário e meio, você terá opção de escolha dentro desses campos aqui, ó. Se além da renda, você se enquadra na questão da raça, pretos, pardos e indígenas, você poderia concorrer aqui nessas 6 vagas, ó, tá? Então, essas 6 vagas envolvem o quê? Ensino médio em escola pública, renda per capita de um salário e meio no máximo, e ainda a questão da raça, tá? Essa uma vaguinha ainda acrescenta um outro quesito, que é a deficiência, tá? E aqui não tem raça e nem a questão da deficiência, só mesmo a questão da renda per capita e ter feito o ensino médio em escola pública. Já quando a gente olha aqui, ó, aqui agora é o seguinte, é o grupo daqueles que tem renda per capita acima de um salário e meio. Então, você não se enquadra no primeiro grupo, pode se enquadrar aqui porque você fez ensino médio em escola pública. E aí, se for a questão das raças, tem esse grupo, além das raças, a deficiência, e aqui não tem a questão da raça, nem a deficiência, só mesmo a questão do ensino médio em escola pública, ou seja, aqui nesse caso, ó, nesse campo aqui, não importa renda, não importa raça, não importa a questão de deficiência. A única coisa exigida aqui é ter feito, olha lá, o cursado integralmente, ou seja, todinho, o ensino médio em escola pública.
Então, são 5 vagas. Dá uma corrida de olho nas notas de corte para você comparar comigo. Então, olha só, enquanto que na ampla concorrência o candidato precisou de ter pelo menos 771,30, nas outras aqui, ó, olha lá, olha quais são as pontuações de corte, olha como que é menor. Aqui, então, ó, se você for levar em consideração só o fato de ter estudado em escola pública, 750,83, já caíram em 20 pontos, né? Que não é pouca coisa, é considerável essa diferença, tá? Na prática, é considerável. Olha como vai caindo aqui, ó. E, nesse caso aqui, pelo que a gente está observando, a menor pontuação foi essa aqui, ó. Quando fala da questão da raça, da deficiência e ainda se enquadrando na renda per capita inferior a 1,5 salário. Olha a pontuação, 642,21, enquanto que aqui nós tínhamos 750,83. Diferença muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, turma, fiquem atentos no momento que vocês forem, né, pleitear o curso numa determinada instituição, em primeiramente ler o termo de adesão para conhecer como que aquela instituição calcula essa nota a partir das suas notas alcançadas no Enem. Se é só soma direto, sem peso, soma 5 notas, tá? Matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagem e seus códigos e redação. Algumas é só somar 5 notas, outras vão colocar alguns pesos aqui, a depender da área de conhecimento daquele curso, tá? E se você se enquadra em alguns desses subgrupos, em geral você vai querer dar preferência para esse subgrupo, porque tende a ter a nota de corte menor do que a ampla concorrência. Mas, diga-se de passagem, às vezes o candidato fala, não, eu não quero concorrer com cota, eu vou concorrer na ampla concorrência mesmo que eu fiz ensino médio em escola pública. Ok, não é proibido, você pode concorrer também na ampla concorrência, tá? Não é porque você está fazendo ensino médio em escola pública, você é obrigado a se enquadrar em algum desses subgrupos aqui, não. Turma, perguntas, comentários a respeito desse assunto, fiquem à vontade. Não? Nenhuma perguntinha? Nenhuma interação com o professor PC? Beleza, então, Liliane, sem dúvidas. Então, vamos seguir aqui. Bom. Ô, PC. Opa, Thiago, fica à vontade. Aí, tipo, utilizando a nota, no caso do Enem, aí eu posso utilizar ela só para uma universidade ou várias outras, no caso? Com aquela mesma nota? Sim, ó. Lembre que pelo sistema SISU, você vai ter o direito de escolher 2 cursos. Você pode apontar 2 cursos, e inclusive esses cursos pertencentes a instituições diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que a sua área de aptidão, a área que você acha que tem maior afinidade, né, proximidade, ele seja a área de ciências exatas. E aí você pode, por exemplo, vamos aqui a uma situação, escolher, sei lá, ciência da computação na Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, e engenharia da computação na USP, por exemplo. Sem problema algum, você vai concorrer à vaga nesses 2 cursos. Certo? Entendi. E lembrando, tá, Tiago, aquilo que eu frisei, durante o período, enquanto o período de inscrição estiver aberto, por exemplo, abriu numa segunda-feira e vai fechar na quinta-feira. Nesse intervalo de dias aí, se você fez sua inscrição lá na segunda-feira, você vem acompanhando a cada 24 horas ali
a atualização do sistema na nota de corte dos inscritos e vê que a sua nota já está ficando ali para trás em relação à menor nota dentre aqueles classificados, você pode ficar migrando de um curso para o outro, de uma instituição para outra, pode mudar a sua inscrição, tá? Tudo bem? Entendi, PC. Entendi. Certo. Bom, um outro assunto que eu quero abordar com vocês aqui, turma, é o seguinte, é muito comum, especialmente nesse momento aí que vocês estão aí no segundo ano do ensino médio, não ter aquela convicção, aquela certeza de qual curso escolher, de qual instituição estudar, né? E aí eu deixo algumas dicas para vocês. Bom, primeiro que é normal essa indecisão, essa insegurança no momento, e primeiro passo, gente, para começar vamos dizer assim, a diminuir um pouco essa insegurança, essa incerteza, é começar a pesquisar sobre instituições e cursos, né? Então, é bom que você comece a pensar nisso. Não deixe para fazer essa tomada de decisão lá no final de 2021, lá no início de 2022, né? Comece a pesquisar mais, assistir vídeos, ler materiais que falam sobre as profissões, dentro de cada área do conhecimento, quais são as opções de curso que, em geral, as universidades têm oferecido, ler um pouco sobre as universidades para você tentar localizar ali alguma que se enquadra melhor, claro, primeiramente nas questões sociais e econômicas do seu núcleo familiar, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tinha uma vontade enorme de estudar, por exemplo, na USP de Ribeirão Preto. Lá tem o curso que eu queria. Mas às vezes, né, não está ali, nesse momento, não está ali ao alcance da sua família, então vamos colocar o pé no chão e falar, cara, por enquanto o que eu posso é pleitear a vaga numa instituição que esteja aqui mais na minha região. Então, vamos ver quais instituições existem na região, dentre as públicas, se for o caso também, alguma particular, e verificar dentro daquela instituição se lá tem aquele curso que você gostaria de seguir carreira, né? Gostaria de pleitear a formação. Então, nessa pesquisa, nesse ato de pesquisar sobre instituições e cursos, existem diversos sites, né, que trazem esses encaminhamentos. E um deles é esse aqui, ó, o Brasil Escola, que eu tenho certeza que vocês devem fazer uso aí com uma certa frequência quando vão aí pesquisar para fazer alguma tarefa, algum trabalho aí, porque é uma plataforma muito rica, né, nas diversas áreas do conhecimento. Vocês conhecem o Brasil Escola? Alguém conhece? Alguém tem o hábito de acessar esse site? Ó, Liliane diz que sim. O Jean, mais ou menos. A Emily também, sim. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, nesse site, por exemplo, tem um campo aqui que eu acho muito bacana, que é quando a gente vem aqui, ó, em vestibular, e clica aqui em profissões, a gente tem aqui, ó, nessa aba profissões, isso aqui, ó, as áreas do conhecimento. Então, o primeiro passo, acredito eu, para você fazer uma boa escolha, seria você definir qual área do conhecimento você tem maior aptidão, né? Será que é humanas, biológicas, exatas, né? Então, você escolhe a área, e aí, ontem, eu falando a respeito disso com a turma do TIA,
uma estudante da turma, né, falou assim, PC, eu, para te falar a verdade, eu sou muito insegura, né, eu não sei nem a respeito da área, porque, assim, eu nem tenho tanta dificuldade numa área específica e também não tenho grandes facilidades numa área específica, eu fico ali meio que mais ou menos em cada área, né? Como que eu faria para poder escolher, né, essa área do conhecimento, dentro da área do conhecimento, um curso? E aí eu sugeri a ela o seguinte, turma, existem profissionais, em geral, da área de psicologia, que oferecem atendimentos a respeito de vocação, né? Seria uma avaliação vocacional que às vezes você está com dificuldade em se identificar, e aí esse profissional pode te ajudar nessa identificação. Então são feitos ali alguns momentos de atendimento através desse profissional. Nesses atendimentos, você será colocado ali diante de alguns testes, escritos, orais, e a partir desses testes, ao final, o profissional, psicólogo, a psicóloga, vai apresentar para você um laudo final, um relatório final, e nesse relatório você vai ter lá os apontamentos em qual área você tem o melhor perfil, tá? Isso é importante, gente, porque o índice de desistência em cursos superiores é muito alto, tá? Muita gente, às vezes, um esforço danado se desdobra muito para poder alcançar a aprovação num processo seletivo desse, e, de repente, quando chega lá dentro da instituição, começa o curso ali e vê que não é aquilo que gostaria de fazer, né? Bate aquela frustração. E aí acaba trancando a matrícula, desistindo do curso, fazendo uma retomada, voltando às vezes para fazer um cursinho, um novo preparatório para o Enem outra vez e concorrer à vaga em outro curso. Então, esse trabalho inicial de definir qual área do conhecimento melhor te atende é importantíssimo, tá? E aí, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que você definiu que a área que você tem maior aptidão são as ciências biológicas. Aí aqui, ó, no Brasil Escola, quando você abre cada uma daquelas áreas lá, surge aqui a indicação de alguns cursos dentro dessa área do conhecimento, ó. Olha aí, ó, artigos de ciências biológicas e saúde. Então, biomedicina, ciência das plantas e medicinais, olha para você ver aqui, ó. Isso aqui é um curso relativamente novo, né? Lá de quando eu estava nessa fase que vocês estão aí, terminando o ensino médio, no meu caso foi lá em 96, a gama de cursos era bem menor do que existe hoje, né? Nessas 2 décadas aí, dos anos 2000, muitos cursos foram surgindo, tentando atender aí as demandas do mercado profissional, tá? Então, fiquem atentos ao que está rolando aí no mercado profissional. Esse é um outro fator importante que você precisa levar em consideração. Escolheu a área de aptidão, agora eu vou escolher o curso. Na escolha do curso, o que eu diria? É importante você levar em consideração fatores como mercado de trabalho, aquele curso, ele vai me conduzir para trabalhar em quais áreas? Como que está o mercado de trabalho nessas áreas? Realmente tem demanda? Não tem? Está um mercado muito restrito, com poucas oportunidades de trabalho? Questão financeira, salarial, claro que tem que ser levado em consideração. Não quer dizer que você vai fazer um curso X só por conta do dinheiro. Claro que não. Se você não tiver o prazer em estudar aquela área, você não conseguirá chegar ao ponto de ser um bom profissional e, portanto, dificilmente você vai galgar ali uma boa remuneração. Então, é importante que você, no ato da escolha do curso, escolha um curso por aptidão, mas que também
né, se você tiver ali mais de uma opção nessa aptidão, que agora você utilize como segundo critério essa questão do mercado de trabalho, tá bom? Fiquem atentos a isso aí. Então, aqui, por exemplo, você tem aí toda essa lista de cursos em ciências biológicas, assim como tem lá a gama em ciências exatas, né? Olha isso aqui, esse aqui é um outro curso novo, ó, saúde coletiva. Para ser sincero, a primeira vez que eu vejo o nome desse curso, eu não conhecia, né? Naturologia, também não conhecia. Quando você abre, por exemplo, vamos abrir aqui a nutrição. Vamos abrir aqui nutrição. Quando a gente clica aqui em nutrição, vai aparecer aqui para nós ó, um pequeno artigo com um videozinho e tal, e um artigo aqui falando desse profissional. Vai falar das opções do mercado de trabalho, vai falar sobre o curso, tá? O que se estuda dentro desse curso. Olha aí, ó. Mercado de trabalho, como eu acabei de citar. Aponta também aqui, ó, uma questão a respeito do salário. É claro que isso aqui, gente, é apenas uma média, uma referência, né? Não quer dizer que, por exemplo, que o teto, de fato, seja esse aqui. O teto ali é uma média, né? Na verdade, esse teto vai depender muito do profissional que você chegará a ser, né? A sua capacidade, né? A sua formação. Bom, eu costumo falar assim, né? Por exemplo, na minha área, graduados em matemática existem milhares, mas será que todos os graduados em matemática têm a mesma capacidade? A gente sabe que não, né? Então aí começa a diferir nessa questão da capacidade e automaticamente uns irão galgar melhores oportunidades e outros nem tanto. Então isso vai depender muito do seu esforço dentro do curso, tá? E aí nós temos aqui no final, olha que interessante, o site Brasil Escola traz inclusive uma lista de instituições que tem lá o curso referido, que nesse caso eu abri aqui o curso de nutrição. Tá? Então aqui, ó, todas essas instituições, ó, oferecem um curso de nutrição. A gente pegar aqui a região centro-oeste, tem, ó, na UNB, a Universidade de Brasília, que é pública, para quem não sabe, inclusive, está ali dentre as, eu diria, dentre as 5 melhores universidades do país, tá? Com renome, inclusive, internacional. A Universidade Católica de Brasília, que aí já é particular, a UFG e Campus Goiânia tem esse curso de nutrição, tá? A PUC, Goiás, também particular, dentre outras, ó. Aí tem, né, nas outras regiões, ó, Minas Gerais, né, que é um estado vizinho nosso aqui, ó. Aí, ó, a UFO, a Federal de Uberlândia, que está aqui a 220 quilômetros de distância de Morrinhos, também tem esse curso. Ó. Então, olha como esse site é rico, gente. Claro que existem outras referências aí, inclusive vídeos no YouTube, né, e irão te auxiliar nessa escolha. Então, galerinha, convido vocês a pensarem com mais carinho nessas questões da escolha da instituição, escolha do curso, antes de mais nada, né, a área, né, como nós falamos aqui, ó, né, a área do conhecimento que melhor te atende, tá? É importante essa escolha. E quando forem pensar lá no processo seletivo via SISU, não deixe de ler aquele termo de adesão. Tá? Lá estarão todos os cursos ofertados por aquela instituição e como que aquela nota de cortes, como que aquela nota, como que a sua nota será calculada para concorrer a algum curso daquela instituição. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que as seleções ocorridas nos finais de ano
para início do ano seguinte, ou seja, entrada no primeiro semestre do ano seguinte, para a maioria das universidades federais, é o SISU, exclusivamente pelo SISU. Tem algumas, mas pouquíssimas instituições que também aplicam provas de vestibular no final de ano, como é o caso do vestibular FUVEST, seleção para entrada na USP, tá? Aí o que acontece? A USP ela oferece parte das vagas pelo SISU, parte das vagas pelo vestibular próprio. E se você tem interesse em fazer algum vestibular próprio desse, fique atento aos períodos de inscrição. As provas, geralmente, para final de ano, elas são aplicadas ali por volta do mês de outubro em diante, algumas em novembro, com segunda fase, às vezes acontecendo em dezembro, e a inscrição costuma abrir por volta do mês de agosto a setembro. Então, não perca os prazos. Então, mês de agosto, setembro do ano que vem, fique de antena ligada para você fazer inscrição em algum vestibular próprio, caso você tenha esse interesse. Por exemplo, a UEG, a Universidade Estadual de Goiás, continua fazendo seleção por vestibular próprio. Tá? Então, tem que fazer a prova de vestibular da UEG. Tá? Vestibulares de meio do ano, que são chamados de vestibulares de inverno. Como o Enem ainda é aplicado apenas numa única edição, acontecendo no segundo semestre, a seleção, turma, de meio do ano, para a entrada, então, no segundo semestre, muitas instituições aplicam vestibular próprio, outras aplicam aí a seleção pelo SISU, como a gente viu agora há pouco aí, seleção para o segundo semestre também acontecendo pelo SISU. Mas, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia aplica vestibular no meio do ano. Geralmente a prova é aplicada ali por volta do mês de maio a junho. E aí eu tenho que ficar atento quando? Tenho que ficar atento por volta do mês de fevereiro a março, acontece a publicação do edital e a abertura das inscrições. Fica esperto com essas datas, para não perder prazos. Então, se você quer, por exemplo, participar do vestibular da UFO, agora, no meio do ano de 2021, fique atento agora em fevereiro a março aí, que deverá ser publicado um cronograma e a data lá do edital, das inscrições, tá? Para você não perder esse prazo. É importante participar dessas provas, por exemplo, agora no meio do ano de 2021, mesmo que você não tenha ainda o ensino médio concluído, como treino, né? Para você ir acostumando com a questão de estilo de prova, administrar o tempo durante a prova. É muito importante esses treinos, para quando você chegar lá, na hora do para valer mesmo, né? Estiver valendo ali, você já está um pouco mais experiente nessas provas. Tá certo? Alguma dúvida, algum comentário sobre tudo que foi falado? Algo a mais que eu possa contribuir com vocês nesse momento? Certo. Gente, então, era isso. Era essa pequena exposição que eu queria fazer para vocês aqui, aproveitando esse momento síncrono. Espero ter contribuído um pouquinho aí em tirar dúvidas, em orientar aí essa questão da escolha do curso. E, como sempre, já sabe, né? O colega aqui, o amigo aqui, professor PC, está à disposição. Qualquer coisa que tiver aí ao meu alcance, tá? Quiser chamar no WhatsApp para a gente bater um papo a respeito desses assuntos, fique à vontade. Tudo bem? No mais, eu desejo a vocês aí um Feliz Natal, um próspero 2021, tá? Que a gente tenha um 2021 com saúde, acima de tudo, né? Com garra, com força, para que a gente consiga vencer as dificuldades que virão aí, especialmente na questão acadêmica nossa,
com um calendário ali, né, ainda desalinhado, que a gente tenha disposição, tenha ânimo para poder a gente concluir, né, o ensino médio aí e 2022, de fato, que vocês estejam, né, na universidade, numa faculdade, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês, seus familiares, que vocês tenham paz, tenham muito amor aí dentro do vínculo familiar de vocês e que tenha realmente um 2021 muito próspero, tá certo? Valeu, Jean. Muito obrigado. Valeu demais. Então, gente, até mais, tá? Curtem aí o descanso, fiquem realmente aí, que vocês consigam aproveitar essas próximas 3 semanas aí para dar uma desligada e descansar a mente, tá bom? Tchau, tchau. Você